Boa noite, meus amigos do Núcleo Espírita Plano Maior. Estamos aqui em mais um domingo de Evangelho e Orações. É o meu primeiro domingo aqui, então, feliz ano novo para vocês. Eu ainda não tinha visto alguns de vocês. O Mário mesmo, eu já dei feliz ano novo para ele, que eu conversei com ele primeira vez esse ano. Então, tenha uma excelente noite para vocês. Ó, já tem o pessoal aqui com a gente, Mário. Ó, vamos dar boa noite pro pessoal aqui, ó. Vamos lá. Joaquim Quesada já chegou aqui com a gente. Boa noite, Joaquim. Daniel Pascoal também já chegou aqui, dando boa noite para todo mundo. Boa noite para você, Daniel. A Elka também já chegou aqui com a gente. Elka, boa noite. A Lúcia Boba está aqui com a gente. Oi, Lu, boa noite. Foi muito bom te ver disposta ontem, viu, Lu? Estamos orando muito por você aí, vai dar tudo certo. Fica tranquila, tá bom? Mas continua, tem que ter força, não é moleza, não. Vamos para cima, Lu. Reinaldo também já está aqui com a gente. Boa noite, Reinaldo. Tudo bom? Cida Ormonde já chegou aqui também. Boa noite, Cida. Claudio Milava já está aqui com a gente. E aí, Claudio Mir. Michele Delgado também. Boa noite, Michele. Luara Molina. Boa noite, Luara. Alessandra de Moraes Corler. Eu não sei falar seu nome direito, tá bom? Mas boa noite para você aí, viu? Cláudia Carreira também já está aqui com a gente. Boa noite, Cláudia. A Ana Cláudia Ávido também. Boa noite, Ana. Catita Sturari também está aqui com a gente. Boa noite, Catita. Ó, a Lulu mandando. Vamos em frente. É isso aí, Lulu. Estamos aqui, eu e Mário. Mário que vai fazer a palestra hoje. Vai fazer a abertura. Vou dar mais um minutinho para o pessoal ir chegando com calma. E, enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho aqui. Dando boa noite para quem for chegando. Ó, o Renato Manfredi dando boa noite. Ô, Renatão, boa noite para você aí, viu? Ó, o pessoal tá chegando aqui, aí já começa, tá bom, gente? Mais um minutinho aí. Ainda tem o pessoal aí se acomodando. Luciana Campagnoli também já está aqui. Boa noite, Lu. E a Marissônia Mota também já está aqui. Boa noite, Marissônia. Sejam todos bem-vindos aí, mais uma noite de vibração, de domingo. Estamos aqui ao vivo. Aqui no meu relógio, 8h05, dia 1º de fevereiro de 2026. Novo ano aí. Mas estamos aqui na luta novamente. A Rosana também está aqui com a gente. A Rosana Lute. Boa noite, Rosana, para você. E é isso. O Reinaldo já está deixando o nome para as vibrações aqui. Boa, Reinaldão. Manda ver. Aí o pessoal vai chegando, vai se acomodando. E daqui a pouco a gente começa. E aí, Marião, tudo preparado aí? Tudo certo? Estamos aí. Estamos aqui esperando, Boa. aguardando o momento do início. Ó, vou dar boa noite aqui para a Úrsula Sanches, que também chegou. Oi, Úrsula, boa noite para você, viu? Sejam todos bem-vindos aí. Marião, acho que dá para começar, viu? A hora que você quiser, tá? Se estiver confortável aí, se estiver no Vamos lá. gatilho, pode mandar ver. Vamos lá. Ó, o Rogério também acabou de dar boa noite aqui pra gente. Rogério Viviane Matias. Boa noite para você, viu, Rogério? Seja bem-vindo aí. Vamos lá, Marião. Quiser, Então pode vamos lá. começar. Então vamos dar início. Muito boa noite. Para mim também é a primeira live do ano, né? Então, alguns eu já vi na quarta-feira,
não só nessa quarta, mas na quarta anterior também, quando a gente retomou os trabalhos, né? E aqueles que eu ainda não tive contato também, um feliz ano novo. Já estamos entrando no segundo mês do ano, mas é um ano novo ainda. Então, feliz ano novo aí, muita saúde, muita paz a todos nós, que nós precisamos, e muita fé. Então, nós vamos iniciar lendo uma mensagem. Não sei se ela tem a ver com o tema da palestra, sim, mas talvez ela traga aí uma certa ligação. É desse livrinho aqui, ó, Emmanuel, chama-se No Portal da Luz. Não sei se dá para todos verem, ó, No Portal da Luz. E é o capítulo 15, cujo título é Erros e Imperfeições. Comumente, aqueles que abraçam a doutrina espírita, em lhe observando o parque de revelações e ensinamentos, todos eles alicerçados no Evangelho de Cristo, declaram-se mais ou menos incapazes de lhe praticarem as lições. A pretexto de fraquezas e defeitos, muitos se afastam dos encargos em que se iniciam, ao passo que outros muitos nem se animam a começar. Que dizer, porém, da criança que fosse retirada do ensino, sob a desculpa de que ainda está longe da madureza, do operário afastado da máquina, suposto incipiente? O menino é trazido à escola a fim de aprender. O obreiro é conduzido à oficina para familiarizar-se com ela. Somos igualmente levados à obra de Cristo para integrarmos na edificação do reino de Deus, a principiar de nós mesmos. A principiar de nós mesmos. Guardem essa expressão. Qual acontece no levantamento de grande edifício, a serviço para todos os que se proponham a trabalhar. Não alegues ignorância ou deficiência para fugir da obrigação que nos cabe. Ninguém adquire qualquer gênero de experiência simplesmente num dia. Tarefa, seja qual for, exige iniciação. Não largues ao amanhã o bem que possas fazer hoje. Relaciona as tuas possibilidades e verifica em que setor conseguirás oferecer o melhor de ti. Em seguida, considera-te engajado na empresa do Senhor a serviço de teus irmãos. Trabalha e trabalha. Se o passado te arroja sombra ao coração, esquece a sombra e trabalha por mais luz no próprio caminho. Se alguém te ofendeu e conservas algum detrito de mágoa, ouvida a mágoa e trabalha por entesourar mais amor. Incorpora-te à sinfonia de serviço de que se constitui o universo. Dos sóis da imensidão às últimas gotas d'água no centro da terra, tudo o que há de bom e belo nasce e vive do trabalho constante. Nós vamos agradecendo, então, ao nosso mestre, ao Deus nosso Pai, aos nossos mentores, espíritos amigos, a oportunidade de, nesses minutos, podermos refletir um pouco mais sobre a mensagem de Jesus, sobre essa mensagem que nós lemos, melhor dizendo, de erros e imperfeições, cientes de que somos ainda imperfeitos, mas que estamos buscando a nossa perfeição relativa. Agradecemos ao Mestre, agradecemos ao Pai pela oportunidade e vamos então, agora, nos concentrando, nos harmonizando interiormente, nos afastando dos desafios e das dificuldades, para que possamos, a partir desse momento do Evangelho, conseguirmos nos harmonizar interiormente, para que prossigamos com fé, com determinação na nossa jornada terrena. Que a paz do Mestre Jesus seja sempre conosco. Assim seja. Bem, o nosso tema de hoje foi escolhido Examina-te. E esse título, para a reflexão de Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida,
né? O Pão Nosso não, o Pão Nosso está na quarta-feira, né? É a minha verdade e vida, onde é o capítulo 3 deste livro, e onde Emmanuel ele busca suas reflexões com esse título num versículo da carta de Paulo aos Filipenses. Está no capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Muito bem. Nada faças por contenda, ou seja, por rixa, por discórdia, ou por vanglória, ou seja, por convencimento, por vaidade, por orgulho, mas sempre por humildade. Só uma observaçãozinha rápida, né? Emmanuel tem uma relação de profundo respeito pelo apóstolo Paulo. As mensagens que ele reflete, sempre com base nos versículos das cartas de Paulo, elas são muito profundas em sua análise. Emmanuel é muito profundo nas reflexões, né? Então, desde o final da sua encarnação como Públio Lentulus, está lá, não há 2000 anos, depois como Nestório, está lá em 50 anos depois, quer dizer, Públio Lentulus, um senador romano orgulhoso, Nestório, depois um escravo, já bem mais humilde, que Emmanuel nutre um carinho muito grande por Paulo. E ele tem, vamos dizer assim, em Paulo como que um suporte para a sua renovação em espírito, esse espírito iluminado que se tornou Emmanuel, né? Examina-te. Na quarta-feira eu tive a oportunidade de falar lá no núcleo, né, da casa, ao vivo, híbrido, né, ao vivo e também pela live, sobre um tema que era vós, que dizeis? E hoje, o tema que me foi escolhido, né, que me foi colocado para a gente refletir é examina-te. Bom, vós que dizeis e examina-te, me parece que não foi ao acaso que esses temas vieram para a gente refletir, particularmente para eu falar sobre eles, né? Porque vós que dizeis está ligado àquela expressão do Cristo aos apóstolos, né? O que dizem os outros, o que dizem o povo, eu usei até a expressão turbas, né? A respeito do homem, e vós o que dizeis, quando Pedro respondeu que vós é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E isso denota a relação de que Pedro foi ter com Jesus, mesmo após o seu desencarne, mesmo após o desencarne de Jesus, né? E eu falei muito a respeito disso, de qual é a nossa relação com Jesus, né? E hoje, examina-te. Examina-te leva a gente a uma reflexão sobre autoconhecimento, né? Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Porque, como eu falei, esse tema ele vai tratar de um dos elementos mais fundamentais da nossa vida. E quando eu falo da nossa vida, não é só da existência, é da nossa vida eterna, como espíritos. Porque não há como a gente evoluir em espírito sem colocar esse elemento na nossa jornada, porque a nossa jornada é evolutiva. O elemento, como eu já falei, é o autoconhecimento. Dá até para a gente lembrar um pouquinho de Santo Agostinho, né? Esse que também teve uma transformação profunda e se inspirou igualmente no apóstolo Paulo, que ele nos orienta sobre esse processo de autoconhecimento. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, quando ele fala conhece-te a ti mesmo, e principalmente na 919A, onde ele dá todo o, como é que eu vou dizer, todo o processo fundamental para que a gente possa chegar a esse autoconhecimento. É longo, recomendo que vocês leiam lá no Livro dos Espíritos, 919 e 919A. Né? E nós passamos por muitas transformações externas, exteriores, ao longo das existências. Né? São as transformações dos rótulos. Por exemplo, hoje o meu nome é Mário Corona. Ontem eu fui, não sei, fulano, ou fulana, ou beltrano, mas, então, isso são transformações exteriores, transformações que a gente pode chamar de rótulo, né? Exterior.
mas a verdadeira transformação é aquela no nosso interior, é a transformação do espírito. E isso só pode acontecer através do autoexame, do autoconhecimento. Então, esse título, né, Examina-te, tem muito a ver com isso, o autoconhecimento. E ele coloca isso com base no versículo de Paulo, onde Paulo diz, Paulo, que foi Saulo, um doutor da lei extremamente orgulhoso, extremamente vaidoso, onde Paulo diz que não se faça nada por discórdia nem por vaidade, mas que se faça por humildade. Trabalho com humildade. Então, Paulo aqui nos convida a fazer exatamente uma reflexão nesse versículo em um exame das nossas intenções. Quando a gente fala da nossa parte interior, a gente fala de intenção. Porque quando a gente se expressa, quando a gente toma uma atitude, o que realmente vale é a nossa intenção. Naquilo que a gente falou, é o que vale, é a nossa intenção naquilo que a gente fez, naquilo que a gente agiu. Atos semelhantes, iguais, né? Eles podem apresentar resultados diferentes. Por exemplo, uma oração. Pode ser uma oração muito bela exteriormente, como eram os fariseus, né? Como Jesus falava, né? Caiados por fora e podres por dentro. Então, pode ser uma bela expressão falando-se, mas qual é a intenção quando a gente faz essa oração? Ela pode edificar, renovar o nosso irmão, ou seja, existe aí uma boa intenção, existe um sentimento colocado nela. Ela pode também não representar absolutamente nada, né? Aí nós temos apenas boas palavras. Qual é a intenção? Eu falei por falar, é apenas verbal, não tem intenção nenhuma. Então, Paulo, quando escreveu essa sua primeira carta, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, lembra? Que é um verdadeiro poema, lá no capítulo 13, lá no seu primeiro versículo do capítulo 13, ele dizia, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ou seja, se eu não tiver boa intenção nas minhas ações, nas minhas atitudes, e não tiver uma ação de amor, de caridade, de nada vale. De nada vale aquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que, quando a gente fala de transformação interior, a gente fala de sentimento e fala de intenção. Tá? Isso é análise de intenções. Na verdade, quando Paulo escreve esse primeiro versículo do seu poema, né, eu digo que é um poema, a caridade, segundo Paulo, ou o amor, segundo Paulo, é uma análise de intenções. Porque para Deus vale o quê? Vale as intenções. O ato exterior, ele não mostra a intenção de quem está praticando esse ato. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós tomamos algumas atitudes. E eu vou falar aqui o que eu falei na quarta-feira, né? Eu falei um trecho lá a respeito de vós que dizeis. Eu falei a respeito de, isso está no próprio texto de reflexão do Emmanuel, do Pão Nosso, que diz lá, palestras vãs podem trazer euforia, né? Não é bem isso que ele diz, mas pode trazer alguma coisa, mas palestras vãs. Qual a intenção do orador quando ele está falando? É o quê? É poder auxiliar aqueles que estão ali assistindo, né? Ou não. E eu falei lá na ocasião que a boca, os ouvidos que estão mais próximos à boca que eu estou falando são os meus ouvidos. Então, quando a gente fala de intenções, eu estou falando para todos nós. E eu não me excluo disso em absoluto. Porque todos nós estamos ainda buscando uma perfeição. Todos nós ainda somos imperfeitos. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma alguma atitude, quando a gente se expressa. Muitas vezes a gente perde o nosso prumo, o nosso equilíbrio, e a gente acaba fazendo coisas que nós vamos se arrepender depois, né? Então, expressamos algumas palavras, mas qual foi a intenção quando a gente fez isso? Então, nesse versículo da mensagem que Emmanuel está refletindo, Paulo
nos mostra dois aspectos muito importantes que a gente tem que evitar quando a gente toma algum tipo de atitude ou quando a gente se expressa. O primeiro é o aspecto da contenda, como ele fala, ou seja, da discórdia, da rixa, da bronca. Ah, eu estou falando isso porque eu discordo dele. Puramente discordo, sem base. E o outro é o aspecto da vanglória, que é do convencimento, da vaidade. Então, nós devemos fazer sempre com humildade aquilo que a gente se propõe a fazer, porque quem faz com humildade reconhece verdadeiramente quem faz o bem, quem oferta o bem no universo. E quem que oferta o bem no universo? O Criador, o Deus do amor, aquele Deus que Jesus veio nos apresentar. É Ele quem nos dá os instrumentos para que a gente possa operar no bem, trabalhar no bem. Ele nos dá o tempo, ele nos dá a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de agir, o livre-arbítrio. Então, tudo vem de Deus. Cabe a nós sabermos administrar e utilizar adequadamente esses instrumentos. Então, humildade é reconhecer isso. É pensar assim, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, a gente falou em contenda, a gente falou em vanglória. O espírito de contenda, quer dizer, a intenção da contenda, ela gera uma discussão que, na verdade, não traz fruto nenhum. Não tem nada de saudável. Ela passa a ser o quê? Uma disputa de quem é melhor, de menosprezo àquele outro, àquele que nós estamos dialogando, ou de verdade discutindo. Aí a contenda ela acaba sendo uma busca por vanglória, quer dizer, eu discordo porque eu quero me sobrepor àquela determinada pessoa, em vez de que a gente possa dialogar e buscar um senso comum. E isso acontece, gente, dentro da nossa família, não é só externo, não, principalmente dentro da família, dentro das quatro paredes. Né? Então, a vanglória, ela é uma busca de exaltar a vaidade. Né? Bom, a gente deu aí um aparato geral a respeito desse texto de Paulo, mas vamos refletir um pouquinho diretamente sobre os parágrafos da mensagem, da reflexão do próprio Emmanuel. Vamos procurar entender essa reflexão, como eu sempre faço. Emmanuel começa assim: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, na órbita de Jesus, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Vocês viram que eu li a mensagem no início? Por isso que eu falei, não sei se tinha diretamente uma coisa ligada, mas dava para a gente fazer algum tipo de relação. Né? E eu falei sobre a gente guardar aquela expressão do nós elevarmos, nós buscar, não se afugentar do nosso trabalho. Então, veja só, Emmanuel diz o quê? Que o serviço de Jesus ele é infinito. Por quê? Porque cada um de nós está num estágio de evolução diferente. E ele, Jesus, abraça a todos e a todas as ideias sadias da mesma forma, dentro do seu evangelho de amor, dentro do seu ensinamento. Então, Jesus dizia que conhece-se as árvores pelos seus frutos, ou seja, ele estava ensinando o quê? Que os frutos, que são as ações e os resultados das nossas ações, eles revelam o verdadeiro caráter daquele que o está produzindo, que é a árvore. Então, nós somos as árvores, né? E os frutos são o resultado daquilo que nós produzimos. Então, as palavras, as aparências, elas, se não forem bem intencionadas, elas são como a figueira seca, elas não dão bons frutos. As árvores frondosas, vamos dizer assim, né? Como um Chico Xavier, como um Divaldo Franco, como um Eurípides Barçanufo, como um Bezerra de Menezes, voltando até mais para trás, lá na época de Jesus mesmo, como um Paulo, um Pedro, uma Maria Madalena, a Mãe Maria, que já eram árvores robustas, porque entenderam a mensagem de Jesus.
Por que nós não podemos ser também? Somos ainda pequenos arbustos, pequenos galhos, né? Mas a gente tem que buscar ser, sim, uma árvore frondosa, uma árvore que dê bons frutos. Porque todos nós produzimos frutos, todos nós tomamos atitudes dentro do patamar evolutivo. Então, o que nós temos por obrigação interior, de consciência? Buscar atingir sempre patamares evolutivos mais altos, né? Sempre olhar para cima, buscar degraus mais elevados. O mais importante para o Cristo é que nós estamos no mesmo caminho. Não como a figueira seca, né, como eu falei agora há pouco, mas buscando sim produzir bons frutos, como perdão, entendimento, tolerância, né? Não é fácil, mas nós estamos sim no caminho. Nós temos que nos esforçar para isso. Emmanuel continua: a experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Ou seja, quando a gente não tinha o esclarecimento que a doutrina espírita nos trouxe e nos traz, a gente podia pensar que a vida é uma só, né? Então vamos aproveitar. Na verdade, a vida é uma só. As existências é que são várias, eu sempre digo isso, né? É uma vida composta de várias existências, quantas forem necessárias. E essas existências, o que elas nos trazem? Elas nos trazem ensinamentos, elas nos trazem experiências, elas nos trazem verdadeiramente aulas de aprendizado para que a gente possa se transformar. São experiências de transformação efetiva. Então, as dificuldades, mesmo os momentos de discussões que a gente vive, a gente vai refletir depois, e aí vem aquela dor, né? Vem aquela coisa de que, nossa, por que eu fiz isso? Eu já tenho consciência de determinado ensinamento. Por que eu fiz isso? Então, reduzir a vida ou a existência a um simples prazer é nos reduzir simplesmente a um corpo de carne, quando na verdade nós não somos só isso, um corpo de carne. Nós somos espíritos imortais momentaneamente revestidos de um corpo de carne em jornada evolutiva. Então a gente não pode nunca esquecer, nós estamos em jornada evolutiva. Então, se nós erramos, erros e imperfeições, eu li lá na mensagem inicial, nós temos a oportunidade de nos recuperar. Todo mundo fala, né? Nós não podemos perder a oportunidade dessa encarnação. E não podemos mesmo, né? Eu mesmo, às vezes tenho minhas discussões, meus desentendimentos, tudo, e eu mesmo, como se eu nunca tivesse, né? Claro que tenho. Como eu falei, sou tão imperfeito quanto todos nós. Mas assim, temos, e depois vem aquele arrependimento. Vem aquela coisa, pô, principalmente porque a doutrina espírita nos cobra isso. Nos cobra essa conscientização. Continuando então, o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Então é muito importante que a gente esteja atento todo instante o que está ali naquele fato oculto, vamos dizer assim, da intenção. Quando de alguma atitude nossa, ou seja, nós tomamos uma atitude, qual é a intenção que está nela? Toda ação tem antes um sentimento que é gerado no coração e na sequência um pensamento. Portanto, é muito importante que a gente se examine quanto à nossa intenção nas atitudes e nas palavras. Ah, eu estou agindo assim para ser uma criatura melhor, auxiliar o meu próximo, ou para prevalecer a minha opinião, devido ao quê? Ao meu orgulho. Ou eu quero realmente contribuir? Qual é a intenção que está por trás daquela atitude? Tem uma passagem no Antigo Testamento, interessante quando a gente, vamos dizer assim, estuda e prepara, né, uma reflexão, a gente vai buscar uma série de informações, né? E o Velho Testamento não é, ou o Antigo Testamento, ele não é como é que eu vou dizer, uma fonte de consulta comum da nossa parte. Mas existe muita coisa lá que Jesus trouxe quando veio para cá.
né? E tem lá, no Antigo Testamento, acho que é no Provérbios, que diz o seguinte, que acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja só, então tem um sentimento, e esse sentimento gera um pensamento. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aquilo que acontece na nossa jornada e na nossa vida começa no nosso coração. Então, o que está saindo do meu coração? Gerando sentimento, pensamento e externando através das minhas atitudes, através das minhas palavras, ela é o quê? Caridade ou discórdia? É humildade ou é arrogância? Então, é fundamental nós conhecermos o que vai no nosso coração, o que vai no nosso sentimento, e isso é nos conhecermos. Então, há momentos que nós temos que ficar conosco mesmo, né? Para que a gente possa parar, para possa refletir. Como eu falei, nós às vezes tomamos atitudes impensadas, atitudes precipitadas e nos arrependemos. Então, nós precisamos realmente como é que eu vou dizer? Nos colocar num deserto interior para que a gente possa refletir, para que a gente possa sentir efetivamente aquilo que nós fizemos de equivocado ou até mesmo mal intencionado, tá? Para que a gente possa escutar a voz do nosso coração, para a gente possa escutar o que ele está falando conosco a respeito daquela atitude, né, impensada que muitas vezes a gente toma. Então, a gente se colocar nesse deserto, a gente de repente ficar algum tempo sozinho, refletindo, é ouvir a voz do silêncio. O que significa isso? Significa que nós precisamos efetivamente ficar em silêncio. Porque através do silêncio, a gente aprende a conviver com nós mesmos, porque nós vamos nos conhecendo melhor. E nós vamos aprendendo também a conviver com o divino, porque assim a gente ouve o quê? A nossa consciência. A gente desperta em nós aquela lei de Deus que está na nossa consciência. A gente recebe boas intuições. A gente fica atento àquilo que vem do externo espiritual. Emmanuel continua então. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram, quais foram as ações que determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, receba as observações indébitas e passe adiante. Ou seja, o que nos levou a tomar tal atitude? Observemos, porque se foi vanglória ou contenda, como ele diz aí, então o caminho será ingrato. Por quê? Todo esforço colocado ali em querer ser superior ao nosso... se contrapor, vamos dizer assim, àquele que nós estamos conversando, seja quem for, parente, companheiro, companheira, enfim, todo esforço ali é inútil. E ele será ingrato por quê? Porque a hora que aparecer a verdade, ele vai se tornar como resultado uma desilusão, uma decepção. Por quê? Porque ele foi construído em bases transitórias do mundo material, ou seja, com base no sentimento de orgulho, de vaidade, de prepotência. Para que a gente possa evitar isso, nós temos que observar um nascedouro, a semente disso. O que fez nascer aquela ação? Às vezes a gente deve tomar realmente medidas mais enérgicas, é o que o Manuel fala assim, né? Mas qual é o objetivo? Qual é a intenção? É esclarecer? É mostrar o caminho reto ou mostrar superioridade? Ou é mostrar que nós temos razão, né? No livro Pensamento e Vida, lá de Emmanuel, é um livrinho extraordinário. No capítulo 7, que tem o título sobre trabalho, o Emmanuel, ele nos esclarece que existem dois tipos de trabalho, e na mensagem estava escrito trabalhar com Cristo. O trabalho-ação.
que é o trabalhação? É aquele que transforma o ambiente. É aquele em que o nosso esforço físico faz o ambiente ser transformado. Constrói, muda, pinta, enfim. E existe essa é a trabalhação. E existe o trabalho-serviço, que é aquele que nos transforma, que transforma o homem. Trabalhação, você toma uma atitude do ponto de vista material. E o serviço? O serviço é a atitude do ponto de vista espiritual, é aquele que nos transforma. Então, nós vamos buscar executar, claro, vamos ter o trabalho, a ação, mas vamos buscar executar esse trabalho-serviço, para que a gente possa reconhecer com humildade qual é a nossa verdadeira intenção, principalmente diante da nossa consciência. E encerra Emmanuel dizendo o seguinte: continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Muitas vezes no mundo, a gente, vamos dizer assim, de uma forma geral, o trabalhador sincero, ele acaba, o trabalhador sincero, quando eu digo aquele trabalhador sincero nas ações do Cristo, no Evangelho do Cristo, ele acaba recebendo essa coroa gloriosa, como Jesus recebeu, da crítica, da incompreensão, da intolerância. Os grandes luminares do Cristo também receberam. Chico recebeu, né? Intolerância, incompreensão. Eurípides recebeu. Kardec recebeu. Os apóstolos receberam. Mas os exemplos do Mestre nortearam o caminho de todos esses luminares, que nos deixaram rastro de luz. Kardec nos deixou essa doutrina maravilhosa, sem contendas inúteis, ou seja, sem ficar discutindo bobagens, sem se alimentar discussões inúteis, né? Para que pudessem se vangloriar, ou seja, para dizer, não, eu tenho razão, eu sou o cara. Mas sim, eles estavam em debates para de elevado cunho moral. Tanto é que as discussões contra os contraditórios, eles sempre se elevavam, eles sempre se colocavam naturalmente acima desses contraditórios, por conta exatamente da discussão e do cunho moral de suas discussões. Então, quando a situação pode levar a algum tipo de discórdia, rixa, contenda, busquemos o silêncio. Vai nos levar ao nosso interior, vai nos levar ao nosso coração, vai nos levar à nossa consciência. Quando for caminho de vanglória, de vaidade, de orgulho, vamos igualmente fazer silêncio e buscar ser humildes, buscar a humildade, reconhecer se estamos errados ou não, né? E não é fácil isso, né? Nós temos ainda uma pitada muito grande de orgulho. Jesus, temos sempre que lembrar dele, né? Jesus mostrou a sua humildade quando entrou em Jerusalém montado num burrinho, que apesar daquele tapete de ramos que aquele mesmo povo que o condenou estendeu na sua entrada a Jerusalém, mostrando, através da sua atitude de entrar num burrinho, que o seu reinado, ele não era de supremacia, de ser o melhor, de ser o cara. Ele não era um reinado dos servidos. Ele era um reinado dos humildes. Era um reinado daqueles que vieram para servir. Ele mesmo dizia, né? Eu não vim servir, eu não vim para ser servido, e sim para servir. Então, gente, vamos sempre servir de coração, com sentimento nobre, com intenções nobres, porque, como eu disse anteriormente, Deus nos conhece profundamente e sabe das nossas intenções. E quando a gente sabe disso, bate na nossa consciência, e aí é aquele fruto ingrato, né, que eu li agora há pouquinho, né, da desilusão, da decepção, e às vezes até mesmo da depressão. Então vamos nos examinar, mas vamos nos examinar não para nos culparmos, mas para nos libertarmos da culpa.
Não para a gente criar um julgamento próprio, nos julgarmos, mas que a gente possa nos conhecer melhor, porque dessa forma, certamente, a gente vai melhorar, evoluir, porque mesmo que a gente não tenha o reconhecimento do mundo pelos nossos atos nobres, nós vamos ter o maior dos reconhecimentos que a gente poderia ter, que é o da nossa própria consciência. Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz a todos. Obrigado pela oportunidade e, de novo, um feliz ano novo a todos. Obrigado. Muito obrigado, Mário. Ó, excelente palestra, viu? Foi muito tocante. Obrigado, eu adorei aqui, viu? Boa noite, pessoal. Vamos lá. Deixa eu dar uma boa noite para quem chegou um pouquinho depois, mas que está aqui com a gente já faz tempo, não, né? Vamos ver, ó. Dona Cleusa Almeida está aqui com a gente. Silvana Colombari está aqui com a gente. Patrícia Medicino também está aqui com a gente. A Isabel Gonçalves também. Então, boa noite para vocês todos. Cleusa Almeida, já falei. Deixa eu ver. Marlene Viviane também está aqui com a gente. O Clóvis deu boa noite. Deixa eu ver. A Cida também já tinha dado. Mari Galvão, boa noite. Bernadette Marques. Deixa eu ver. Rinaldo, o resto já dei. Cida Pinhal também está aqui com a gente. Boa noite para você, viu, Cida? Cláudia Xavier também. Acho que é isso. Veio boa noite para todo mundo. Não sei se eu esqueci alguém. A Rosemary, já tinha dado, tá todo mundo aqui. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Eu vou botar o Mestre Jesus aqui de volta para a gente fazer as nossas vibrações essa noite. Ele sempre está dando um apoio aqui para a gente, né? Uma iluminação maior. Então, eu espero que vocês estejam com a aguinha de vocês. Se não, eu vou dar 30 segundos para quem ainda não pegou a água, dar correndo e pegar essa água. Acho que dá tempo. E aí a gente já vai para as nossas vibrações. Tá todo mundo aqui. É isso aí. Pessoal, quem quiser também colocar o nome aqui no chat, tá bom? Para as vibrações pode pôr. Fique à vontade. O pessoal que já está acostumado já sempre coloca. Mas se alguém que esqueceu ou quiser fazer um adicional, fique à vontade. É só colocar aqui, a gente faz a liberação pelo pessoal do chat e depois incluída na nossa vibração, né? Vamos lá, pessoal. Acho que já deu, né? Boa, Cláudia. Vamos lá. Bom, pessoal, então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, se acomodem confortavelmente onde vocês estiverem, para iniciarmos nossas vibrações essa noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, nosso pensamento ao Mestre Jesus, né? Que é o ser mais evoluído que já esteve na Terra, o Filho do Deus vivo, ele que está sempre nos abençoando e nos iluminando. Então, vamos pedir que ele nos apoie mais uma vibração dessa noite. Então, vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra, que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, cheguem à paz mundial. Que as regiões em conflito armado possam buscar um cessar-fogo, possam abaixar suas armas, para que nós, aos pouquinhos, possamos dar um passo adiante ao nosso planeta de regeneração, que é o caminho que nós estamos seguindo. Então, para isso, a gente precisa de paz, precisamos de armas abaixo. Então, a gente vibra muito pela paz do nosso planeta. Vamos vibrar agora pelo Brasil, pela nossa nação, a pátria do Evangelho, que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões a favor da maioria da população. Nós possamos ir aos poucos caminhando para um Brasil mais justo, para um Brasil com menos fome, com menos necessidade dos nossos irmãozinhos, para um Brasil
que possa ser considerado um país de primeiro mundo, um país desenvolvido. Mas para isso nós precisamos de bons dirigentes que tomem boas decisões. Então agora nós vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas prisões, pelas delegacias, por aqueles irmãozinhos que cometeram seus erros perante a lei dos homens e que estão pagando suas penas. Que eles encontrem Jesus em seus corações e que Jesus faça-os arrepender de seus pecados, faça-os arrepender de seus erros, que eles possam cumprir suas penas em paz, possam se regenerar e voltar a conviver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos hospitais, pelas casas de saúde, onde houver um leito de dor, que Jesus possa trazer-lhes o milagre da cura. Esses irmãozinhos que estão em seus leitos, né, passando por cirurgias, aí internados. Vamos vibrar também pelos médicos, pelos enfermeiros, que eles possam dar o melhor diagnóstico, que eles possam dar o melhor tratamento, para que esses irmãozinhos possam, o mais brevemente possível, deixar seus leitos de dor e voltar a conviver com seus familiares, gozando de plena saúde. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos idosos, aqueles irmãozinhos que requerem cuidados, que precisam de ajuda nos momentos finais de suas vidas, que já cumpriram suas obrigações de trabalho, que estão curtindo sua aposentadoria, seu merecido descanso. Vamos vibrar por esses irmãozinhos agora, vamos vibrar pelos seus cuidadores, que eles possam também serem bem tratados, terem o apoio necessário para aproveitar seus últimos anos de vida com a melhor saúde possível. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças, que elas tenham a oportunidade de crescer, se desenvolver e virarem adultos de bem, cidadãos de bem, possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, possam ter a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, para que eles também se desenvolvam como seres humanos encarnados e possam desfrutarem aí da sua vida ao longo do tempo. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em qualquer tipo de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, trazendo-lhes o milagre da cura, retirando-lhes a dependência, a necessidade física, química e psicológica. Aqueles irmãozinhos que precisam de um tratamento específico por causa de vícios, aceitem o tratamento ofertado, possam participar de clínicas de reabilitação e, com o apoio de Jesus, eles possam deixar seus vícios de lado. Vamos agora vibrar pelos nossos irmãozinhos moradores de rua. Aqueles irmãozinhos que não têm onde ficar, que não têm onde morar. Muitos deles, às vezes, são desaparecidos, né? Que migraram de uma cidade para outra. Mas que a gente vibre muito pelas ONGs também, pelos albergues que acolhem esses irmãozinhos de morador de rua. E que eles tenham a oportunidade de um prato de comida, que eles tenham a oportunidade de uma cama, tenham a oportunidade de um banho quente e tenham a oportunidade também de um teto sobre suas cabeças. Que eles possam, o mais brevemente possível, deixar essa dura vida de morador de rua. Vamos embora agora pelos nossos irmãozinhos com doenças mais graves, aqueles que também estão com doenças que não têm cura, que têm apenas tratamento, como Alzheimer, Parkinson, HIV positivo, irmãozinhos com câncer, que precisam de muito apoio, muito carinho, muita ajuda, né? Todos os irmãozinhos com doenças mais graves, problemas de pressão alta, problemas de colesterol alto também, problemas de glicemia, diabetes, problemas com dores nas juntas, artrite, artrose.
Todas as doenças mais difíceis, que trazem um sofrimento mais agudo, vamos vibrar por esses irmãozinhos agora. Que Jesus também possa tocar seus corações, trazendo-lhes, se não for possível, uma cura, mas trazendo uma melhor qualidade de vida. Que esses irmãozinhos possam fazer seu tratamento, né? Muitos deles requerem internações hospitalares, e que nós vamos vibrar muito por eles para que eles tenham o melhor tratamento, tenham uma redução dos efeitos colaterais e que possam ter uma maior qualidade de vida. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças, né? Que esses grupos de busca possam encontrá-los, que eles possam voltar a conviver com os seus familiares. E vamos também vibrar agora pelos desencarnados. Esses irmãozinhos que eram da nossa família, eram conhecidos nossos, que já deixaram o corpo físico e que nós vamos encontrar no plano espiritual, em alguma colônia, no futuro. Então nós vamos vibrar muito por eles, para que aqueles que ainda não foram resgatados possam ser resgatados pelo plano espiritual, para que quando chegar a nossa vez do desencarne, possamos encontrá-los com eles também numa colônia, tanto eles como nós, iluminados, resgatados, e que nós possamos voltar a conviver com eles no plano espiritual. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos e familiares mais próximos. Vamos vibrar também por todos aqui que têm o nome no chat. Alguns aqui, eu estava ali no chat, são desencarnados, outros que precisam de mais apoio, alguns com doenças ali mais severas. Então vamos vibrar por todos os irmãozinhos com os nomes aqui no chat. Vamos vibrar também pelos irmãozinhos que estão com os nomes nas caixinhas de vibração lá do nosso centro, tanto na caixinha da recepção, como na caixinha da sala de cromoterapia. E vamos vibrar agora pelos amigos e familiares mais próximos. Muitos deles acabam colocando os nomes, né, nas caixinhas de vibração, mas aqueles que também não estão precisando de vibração, a gente vibra por eles também, porque vibração é de graça e nunca é demais. Então vamos vibrar agora por todos os nossos amigos e familiares, para que eles tenham uma semana protegida, uma semana abençoada, né? Uma semana sempre iluminado pela luz azul do Mestre Jesus. E vamos vibrar agora por nós mesmos, pela nossa casa, que a luz branca do plano espiritual, das correntes do plano espiritual, possa iluminar a nossa casa, limpando, higienizando, deixando do lado de fora qualquer dificuldade, qualquer mal que possa ter na nossa casa. A nossa casa agora vai ficar muito mais harmônica, limpa, higienizada, cristalina, e cada vez mais se tornando uma casa, um lar dessa doutrina espírita, um lar de Mestre Jesus, dessa seara bendita, dessa corrente de amor fraterno que nós temos aqui no centro. Então nós vibramos também pela nossa casa, para que nossa casa se torne um lar da seara bendita do Mestre Jesus. E vamos vibrar então por nós mesmos, pedindo proteção ao longo dessa próxima semana, muita luz, muita sabedoria nas nossas decisões. E vamos agora, meus amigos, agradecer. Agradecer a todas as correntes que conosco trabalham e que nos orientam, nos intuem, nos iluminam e nos protegem. Corrente dos hindus, egipcianos, Sagrado Coração de Maria, corrente das moças, corrente azul, corrente dos médicos, dos enfermeiros e todas as outras correntes das crianças, sempre que está conosco, corrente dos franciscanos, que também trabalha muito conosco, e nós agradecemos muito a eles, né? Principalmente nas segundas-feiras, nos trabalhos de desobsessão. E corrente do Dr. Alberto Seabra, sempre, principalmente tratamento de cura. Dr. Bezerra de Menezes também, que trabalha com a gente e nos apoia muito. Então agradecemos a todas as correntes maravilhosas que estão com a gente
ao longo de todos esses anos de trabalho e que eles possam continuar com a gente por mais longos anos nesse trabalho maravilhoso dentro da seara do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos, estamos por aqui. Tenham um excelente domingo. Estamos encerrando um excelente final de semana. Uma semana muito abençoada e protegida para vocês. É isso aí. Boa noite, gente. Boa noite, meus amigos. Boa noite.